Então, olha, aqui a gente tem o molde da nossa base, do nosso quadrinho. Lá no molde, vocês vão ver que tem um risco maior e um risco menor, certo? É porque a gente vai precisar de 2 tamanhos de círculo. Um que vai ser o centro, né, o recheio, e o outro que vai ser por fora, tá bom? Eu escolhi um feltro verdinho, é o verde Paraty, e eu escolhi também o branco para ser a minha parte de trás. E como recheio, eu tenho aqui uma manta acrílica, cortei um outro feltro branco para ser o meu recheio também. E como base para o meu quadrinho, eu tenho aqui um círculozinho em MDF. Tem que ser em MDF, Ju? Não, pode ser papel paraná, que você pode recortar papelão, e aí você pode recortar 2 para ficar mais durinho, certo? Então, alguma coisa durinha como base. Então, para fazer aqui o nosso quadrinho, eu vou utilizar a minha base, vou utilizar a minha manta, não importa se é manta R2, R1, não importa não, tá? E vou utilizar o meu feltrinho branco. Eu gosto sempre de colocar um feltro branco embaixo do meu feltro da frente, do feltro que vai ser a vista do meu quadrinho, porque deixa o feltro da frente mais claro, certo? Principalmente se for feltro claro e se for feltro estampado. Aí a gente não tem nenhuma sombra. Então é importante a gente colocar um feltrinho branco por baixo, tá bom? Como é que eu vou montar esse sanduíche? Vou utilizar cola de silicone líquida e vou passar aqui na minha base. Vou colocar primeiro a minha manta colada na minha base. Não precisa passar muita cola, tá? Aí venho aqui, posiciono também o meu feltrinho branco. Essa base aqui você pode usar para qualquer coisa, né? E aí, olha, eu já tenho a minha basezinha aqui. Tenho o fundo, que é o feltro branco. Tenho de recheio de sanduíche o meu MDF, a minha manta, um feltro branco e o feltrozinho que eu escolhi aqui pra frente no meu quadrinho, certo? No quadrinho original aqui, vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz todo costuradinho. Vocês podem fazer costurado com o pontinho que vocês costumam fazer mesmo, ou podem fazer colado, certo? Se a gente colar também funciona. Eu aqui não vou fazer essa etapa de colagem, de costura, porque vai demorar muito tempo e isso aqui todo mundo sabe fazer. Aí agora a gente vai passar lá pra nossa artezinha achatada mesmo. Olha só, eu tenho aqui, você vai achar lá os moldes, né, da nossa peça. Vou começar aqui com a nuvenzinha, a gente vai recortar a nuvem 2 vezes, tá? E aí lá eu sempre coloco assim, recortar 2 vezes espelhado. Então a gente coloca no feltro, risca, vira o lado e risca novamente, né? Pra na hora que a gente for montar, a gente ter 2 peças aqui, frente e frente. E aí, olha, vou posicionar em um pedacinho de manta, vou colocar um pouquinho de cola, só mesmo para segurar. Essa peça aqui, eu posso fazer no EVA, como recheio aqui, ao invés de manta, eu posso utilizar um EVA, porque não vai ter nenhuma costura dentro. A costurinha vai ser só por fora. Mas eu vou mostrar para vocês que a cabeça do coelhinho mesmo, ela tem uma costurinha dentro, então com o EVA fica ruim. Eu vou recortar, ou você também pode riscar a manta se você preferir, tá? A manta e já posicionar ela aqui no tamanhozinho um pouquinho menor. Para eu recortar a manta um pouco menor, eu coloco a tesoura aqui um pouquinho inclinada, para ela já sair um pouquinho menor aqui do que o meu feltro da frente. Olha só, aí vou colocar mais um pouquinho de cola aqui, só mesmo para posicionar a minha outra parte do feltro, né? Para fazer o sanduíchezinho aqui com a minha nuvem. Eu trabalho com fechamento de peça com um pontinho que eu chamo de mini alinhavo. Então eu vou iniciar aqui para vocês verem, mas vocês podem fazer com um pontinho caseado normal. Aí eu já tenho a minha nuvenzinha pronta, tudo do mesmo jeitinho, olha. A minha árvorezinha, a outra árvore. Agora a gente vai fazer, olha, a nossa orelhinha do coelho. Você vai recortar lá 2 orelhinhas brancas, 2 detalhezinhos rosa. Vou dar uns pontinhos aqui, olha, de cola, porque aqui eu vou fazer um pontinho de aplicação, que é o ponto atrás, que eu vou utilizar aqui nessa minha orelhinha do detalhe aqui.
Aqui a gente também poderia fazer a orelhinha cheia com a manta acrílica, tá? Mas a gente pode fazer também somente colada, dublada, na verdade. E aí, como é que eu vou dublar? Depois que eu fiz essa aplicação toda aqui, eu vou passar a cola de silicone aqui atrás, na minha peça aqui inteirinha. E aí, cuidem para passar bem direitinho, principalmente nas pontas, tá? Para não soltar. E vou colocar, olha, em cima de um outro pedacinho de feltro branco, ou da cor que você estiver fazendo, né? Isso aqui serve para você fazer várias coisas. Mas aqui na orelhinha, no branco. Vou colocar aqui, vou esperar secar um pouquinho e depois vou recortar. Aqui eu não vou esperar secar agora, eu vou recortar para vocês verem. Vou recortar do mesmo tamanho. O segredo pro recorte bonitinho é a gente movimentar a mão do feltro, tá? E não a mão da tesoura. E aqui depois a gente vai só passar o isqueirozinho também para finalizar, fazer um acabamento melhor. E também já tira o que tiver de caneta aqui, né? Aquela caneta que apaga, que é o que a gente utiliza para fazer o risco no feltro. E aí vai ficar desse jeitinho aqui, as duas orelhinhas do nosso coelho. A cabeça do meu coelhinho eu já trouxe pronta, porque também eu fiz do mesmo jeitinho. Olha só. Aí aqui agora, ó, eu vou fazer esse bordadozinho da boca do meu coelhinho. E aí eu venho aqui por trás. E eu gosto de fazer esse bordadozinho depois de costurar e de encher. Aqui eu tô fazendo o bordado com aquele pontinho atrás que a gente aplicou aqui, tá? O mesmo ponto. Eu gosto de fazer depois da peça já tá com a manta, porque ele faz um aprofundamentozinho, fica mais bonitinho. Então é por isso que eu gosto de fazer depois da peça já tá costurada. Aí aqui eu só vou fazer aqui o desenho da boquinha. Finalizei aqui. Vou só colocar o meu olhinho, tá? Que eu tô utilizando uma pérola. Essas marcações do olhinho, tudo tem lá no molde, tá, gente? Vou colocar uma pérola aqui. Já coloquei os olhinhos, né? Então eu já tenho as minhas árvores, já tenho o coelhinho. O caule da minha árvore é dublado também, como eu mostrei aqui pra vocês, a orelhinha, certo? Recortei, colei no feltro e fiz o recorte, tá? São dois caules que a gente tem duas árvores. Aqui eu tenho uma gramazinha, lá também a gente tem o molde, ó, da grama. Aqui eu só fiz um desenhozinho com a caneta que apaga e vou fazer esse pontinho atrás também, só para dar uma profundidade aqui, ó. Depois aqui a gente só limpa com o biquinho da cola quente, ó. Limpei aqui. E aí já tenho, ó, todas as minhas peças prontas, certo? Pra gente montar o nosso quadrinho. Eu vou fazer a montagem nessa base aqui que eu não finalizei, porque como eu falei no início, aqui você pode fazer o pontinho de fechamento ou pode colar. Vou passar um pouquinho de cola quente, ó. Aí eu vou fazendo essa colagem devagar, né, pra cola não secar. E vou, ó, juntando aqui, certo? Se por um acaso vazar um pouquinho, a gente dá uma puxadinha assim, olha, rapidinho, vai secar. E depois que tiver seco, a gente vem com a tesoura e refila. Fiz um pouquinho aqui, ó, pra soltar pro pessoal ver, ó. Tá vendo? Pronto. Aí aqui eu vou esperar secar um pouquinho, certo? Depois que secar, aí eu vou fazendo toda a minha peça assim, e depois eu venho vendo onde foi que ficou. E aí eu venho, ó. Aí é rapidinho também, né? E quem quiser fazer a costurinha toda pode fazer. E aqui agora eu já vou montar o nosso quadrinho. Vamos lá para a montagem, que é a parte gostosa, né? A gente gosta de fazer. Vou posicionar aqui, olha, a minha árvore. Vejo aqui mais ou menos onde ela vai ficar, onde eu quero colocar, né? Isso aqui, a montagem é livre, né, gente? Essa é a parte mais gostosa. Fiz aqui a colagenzinha das duas árvores. Aí, olha, eu vou recortar aqui. Eu não colei até o finalzinho para poder ver aqui o recorte, ó, do caule, tá? Aí aqui eu colei. Vocês em casa vão colando devagarzinho. Olha só. Aí aqui eu ainda vou fazer um detalhezinho nessa minha grama, que eu vou utilizar, ó, o giz pastel, só mesmo para fazer mais um detalhezinho aqui, ó, mais uma gracinha. Passei a colinha aqui, olha, eu vou posicionar, seguindo também aqui o redondinho do meu quadro. Essa parte eu só passei cola aqui embaixo, tá, gente? Só passei aqui embaixo. Essa parte de cima eu vou deixar ainda, não vou colar agora, certo?
Aqui nessa minha nuvem, eu também vou utilizar um giz pastel, olha, só para fazer um sombreadozinho azul. Aí agora, olha, eu vou colar o meu coelhinho. Eu coloquei o meu coelhinho meio deitadinho, assim, tá? Você pode fazer ele do jeito que você quiser. Pode ser assim, retinho, ou pode ser deitadinho. Eu coloquei ele deitadinho para ficar mais bonitinho. Vou colar ele aqui, ó, por dentro um pouquinho da minha grama. Por isso que eu não passei cola aqui, certo? Por dentro da minha grama. De nariz do meu coelhinho, eu fiz um recortezinho de feltro, um triângulozinho bem pequenininho, pode ser uma bolinha, qualquer coisa assim, só mesmo para fazer o narizinho. Ó. Vou posicionar também as minhas orelhinhas do jeito que eu quiser, retinha, uma para um lado, outra para o outro, como você quiser fazer aí. Por dentro aqui também, vou deixar uma orelhinha meio caída, e aí vou passar uma colinha mais aqui, ó, para segurar a minha orelhinha. As patinhas do meu coelho são só duas bolinhas assim, dubladas também, como a gente fez a nossa orelha. Vou posicionar aqui as patinhas, porque ele tá dentro da grama. Vou colar a minha nuvenzinha aqui em cima. E agora, ó, se vocês observar, utilizei aqui também giz pastel rosinha, ó, para fazer a bochechinha do meu coelhinho. E aqui poderia ser também a sombra, tá? Um blush, alguma coisa assim. E de ovinho de Páscoa, o que eu utilizei foi recorte da coleção passada da Santa Fé de Páscoa, que dá pra gente utilizar ainda tá super atual. Então eu utilizei, ó, recortezinhos assim. Eu só recortei do feltro e dublei no outro feltro branco só pra ficar mais durinho. Coloca um ovinho de Páscoa aqui, olha, o coelhinho tá segurando um ovinho de Páscoa, coloco um outrozinho aqui na grama. Dá pra gente utilizar até os pedacinhos que estão no recorte do feltro, tá vendo? Não precisa jogar fora, olha aí, ó. Foi aqui, tava dentro da grama esse ovo. Já deu pra utilizar, olha. E aí a gente vai fazer uma colagenzinha aqui dessa pontinha da grama pra finalizar. Eu ainda coloquei aqui uma borboletinha, que é um recortezinho de feltro, pequenininho. Aí aqui já estaria costuradinho, né?